Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Marcos Paulo e a gente agora vai começar novas habilidades, novas atividades. Espero que você esteja aí preparado na sua casa. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, corre, pega um copo de água, fica aí para não sair na hora da aula, beleza? Antes de a gente começar, quero mandar um abraço, um beijo, especialmente para a professora Janaína e para a professora Arisnete. E mandar, logicamente, um baita beijo para minha mãe. Mãe, tô na TV. Então, pessoal, todo mundo concentrado? Beleza, então vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula terá o seguinte tema: polissemia e pontuação, mais algumas resoluções de questões, beleza? Bem, de olho nos descritores. Olha o que é que nós vamos ver especificamente. O D16, o descritor número 16, nível 4, que diz: inferir o efeito de sentido da polissemia como recurso para estabelecer humor ou ironia em tirinhas, anedotas e contos. Nós vamos ver o que é a polissemia e quais os efeitos de sentidos que ela pode trazer dentro de alguns desses gêneros aí, ok? Além disso, nós vamos ver o descritor 17, também nível 4, que diz o quê? Inferir o efeito de sentido da pontuação para estabelecer humor ou ironia em tirinhas, anedotas e contos. Então, os dois aspectos que nós vamos ver hoje, os dois elementos sobre os quais nós vamos nos debruçar são polissemia e pontuação, certo? Então vamos lá, compreendendo a polissemia. Você já ouviu esse nome, polissemia? Se sim, o que significa? Se não, te prepara, porque a gente vai ver esse conceito hoje. A palavra polissemia, da mesma forma que várias palavras na língua portuguesa, são formadas por dois elementos de outra língua, do grego. Olha aqui, ó, polissemia é formado pelo prefixo poli e pela palavrinha prefixo sema. Polissema. Mas o que é que tudo isso significa, professor? Veja, polissemia significa exatamente isso aí, ó. Quando um objeto tem vários sentidos, no nosso caso, esse objeto é a palavra. Isso acontece por quê? Vamos ver aí em cima, olha. Poli significa muitos, diversos, múltiplos. Então, você tem, por exemplo, uma palavra grandona, aquela palavra que é polissílabas. Polissílaba. Por que nós falamos isso? Porque uma palavra grande tem várias sílabas. Pense na palavra anticonstitucional. Tem mais de 4 sílabas. Então, ela é polissílaba, tem muitas sílabas, beleza? Então, poli significa muitos, vários, múltiplos. E sema é uma palavrinha que significa sentidos, significados. Na palavra polissemia, sema significa aí sentido, significado, significação. Na palavra, por exemplo, semântica, vem também de sema, sentido, beleza? Então, polissemia basicamente é muitos sentidos, sentidos múltiplos, múltiplos significados. Esse é o conceito de polissemia, ok? Anota aí, polissemia é quando o objeto tem vários sentidos. No nosso caso é a palavra, quando a palavra admite mais de um sentido. Professor, eu quero exemplos. Não ficou claro na minha mente, eu quero que o senhor me explique. Pois pronto, olha aqui, exemplificar. Pense na palavra manga. Manga. O que vem à sua mente? De que imagem você lembra? Você sabia que essa palavra tem mais de um significado? E eu vou provar isso para você. Quer ver? Ó, aqui, ó. Manga, uma fruta, beleza? Olha essa fruta aí, que legal. Essa manga do bico maduro, hein? Pode comer com sal não, hein? Não pode.
Mas a palavra manga, ela pode significar uma fruta, uma manga. A palavra manga também pode significar o quê? Parte de uma roupa. A manga da minha camisa. É a mesma palavra, mas com significação diferente. E nós, nordestinos, olha o que é que nós fazemos com a palavra manga. Transformamos a palavra manga em um verbo. O verbo mangar, já viu? Ah, o menino está mangando de mim. Mangar o que é? Só rir. Mas preste atenção, não é um rir qualquer. Esse mangá aí é um mangá meio pejorativo, de caçoar, de zombar. Mangá no sentido ruim, tá bom? Então, veja que a palavra manga admite esses três sentidos, porque a palavra manga é polissêmica, admite vários sentidos, múltiplos sentidos. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui, para exercitar e ver se você compreendeu mesmo essa ideia de polissemia. Vejamos. A palavra manga, como nós já vimos, admite vários sentidos. Professor, mas como é que eu vou saber que a palavra manga é uma fruta, que a palavra manga é a parte de uma roupa, ou que é um verbo, o verbo mangar, rir? Tudo isso depende muito do contexto. É o contexto, é a situação que vai dizer para você o significado da palavra. Não apenas com a palavra manga, mas todas as outras palavras. Isso é contextual. O contexto mesmo te diz qual é o significado dessa palavra, beleza? Então vamos exemplificar isso aqui, olha. O exemplo número 1. A manga estava suja, por isso não vestia a camisa. A palavra manga aí está no sentido de quê? De manga fruta, de manga parte da roupa, ou de manga no sentido de mangá, de rir? A manga estava suja, por isso não vestia a camisa. Olha a relação entre a manga e a camisa. Não é manga no sentido de parte da roupa? Então manga aí não é uma fruta que você vai comer, mas é uma manga no sentido da parte da camisa, que estava suja e por isso ele não conseguiu vestir. O exemplo 2. Marcos manga dos colegas quando eles não fazem nenhum gol no jogo. Agora a palavra manga não é parte da camisa, parte da roupa. Agora a palavra manga é, de fato, o verbo sorrir, né? O verbo mangar. O menino manga dos colegas, o menino ri dos colegas. Preste atenção. A palavra mangar aqui no sentido de rir, ela não é tão formal, não. Então a gente só fala nos nossos contextos diários, tá bom? Professor, posso colocar no texto a palavra mangar? A menos que o seu texto seja um texto informal, pode, né? Mas se for um texto mais formal, um texto que necessita de uma escrita mais culta, uma escrita mais padronizada, você não vai poder colocar a palavra mangá. É melhor você colocar mesmo a palavra rir, beleza? Mas no nosso contexto diário, Marcos manga dos colegas é totalmente admissível. Você pode falar isso, tá bom? Nos seus contextos informais. E aqui, nesse sentido, tem a significação de rir, beleza? A próxima. A manga está muito madura, do jeito que eu gosto. Agora, a manga admite o sentido de fruta. A manga está madura, é a fruta, né, que ele gosta. Beleza? Então, gente, isso aqui é polissemia. Professor, só isso? Só isso. Ah, professor, eu pensava que era difícil. É nada, rapaz. Polissemia é só isso, uma palavra que admite vários sentidos, várias significações, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos. Olha o Armandinho aqui. Vendo o pôr do sol. Alguém pergunta para ele, quanto quer pelo pôr do sol? Ele responde, não estará à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Eu aconselho você fazer isso, tá? 5 da tarde, sente numa praça e fique admirando o pôr do sol. É um exercício legal. Então, Armandinho aqui, vendo o pôr do sol, e a pessoa pergunta para ele quanto é esse pôr do sol. Bem, aqui nós temos uma palavra que é polissêmica, que admite vários sentidos. Que palavra é essa?
no texto há uma falta de entendimento causada pela polissemia de uma palavra. Qual é essa palavra? O que você arriscaria? Que palavra dentro desse texto admite vários sentidos, ou pelo menos mais de um? O que é que você marcaria? Vamos lá, 20 segundos para vocês pensar sobre isso, beleza? Começando a partir de agora. E aí, pessoal, vamos voltar? Então, veja só, a palavra que admite mais de um sentido aqui é a palavra vendo. Veja, vendo o pôr do sol. Essa palavra vendo aí, que causa toda essa falta de entendimento na tirinha, ela é causada por quê? Porque ela tem dois sentidos. Vendo, no sentido de ver, eu estou vendo agora vocês, eu estou vendo agora essa caneta na minha mão. É o vendo no sentido de ver. Mas o vendo também pode ser no sentido de vender. Eu vendo essa camisa. Minha mãe vende cajuína. Vocês sabiam? Minha mãe é vendedora de caju. Faz uma propaganda aqui para ela, né? Então, a palavra vendo admite também esse sentido de vender, beleza? Por isso que houve essa falta de comunicação aí. Então, vamos ver mais uma para fixar melhor. Então, veja. Rede social. Aí o cara com a rede aí cheia de meninos e a esposa ali do lado, né, fala assim, rede social, aqui em casa é outra coisa. Então, há uma expressão aí nessa imagem, né, nesse texto, que causa essa polissemia, que tem mais de um sentido. Então, que palavra é essa? Então, no texto, a expressão rede social é que causa esse duplo sentido, é que causa essa polissemia, que admite mais de um sentido. Agora eu quero perguntar para vocês que sentidos são esses. Quais são os sentidos que a palavra rede social admite aí nessa imagem? Rede social pode ter que sentidos? O que é que vocês acham? Então vamos ver. Então, se atente aqui ao que a gente vai ver agora. A palavra rede social é uma palavra que pode significar a interação entre as pessoas por meio da internet. Tá? Essa interação que nós temos com as pessoas via internet, no Instagram, no Facebook. Então, são essas redes sociais, tá? Essas interações que há nesse sistema midiático, digamos assim, beleza? Então, rede social pode significar isso. Mas é só esse sentido, professor? Não. A palavra rede social também pode significar outra coisa. Olha o que o cara falou, ó, rede social aqui em casa é outra coisa. Qual foi o sentido que ele deu para a palavra rede social? Veja aí, uma rede onde se deitam várias pessoas. É uma rede compartilhada. É uma rede mesmo, aquele lugar, só que em vez de uma só pessoa sentar, muitas pessoas se sentaram, beleza? Então, a palavra rede social aí, ou a expressão rede social aí é polissêmica e admite esses dois sentidos. Beleza, gente? E aí, deu para compreender a noção de polissemia? Deu para entender o que é que significa essa polissemia? Espero que sim, hein? Anota aí as suas dúvidas, leve para o seu professor na sala de aula, ou questione nas plataformas que vocês utilizam para ter as aulas, para que você sane as dúvidas caso elas tenham vindo, beleza? Porque agora nós vamos pular para a parte número 2 da aula. Eu falei para vocês no início que nós veríamos polissemia e que nós veríamos também os sinais de pontuação. E é isso que nós vamos ver agora. Pontuação. Nós vamos inferir o efeito de sentido dessa pontuação. Certo, gente? Professor, mas eu aprendi que os sinais de pontuação são vários, são imensos, são muitos. É verdade.
De fato, nós temos muitos sinais de pontuação. Aspas, vírgula, ponto, ponto final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, são vários. Nós vamos ver todos esses sinais aqui? Não, nós vamos ver só alguns, tá bom? Eu sei que vocês já tiveram algumas aulas sobre vírgula, por exemplo, tá? A vírgula que separa um vocativo, a vírgula que separa um aposto, né? Um aposto explicativo, a vírgula que tem muitos sentidos, tá bom? Hoje nós vamos ver alguns bem específicos, certo? Então anota aí. Nós vamos ver especificamente o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final e as reticências. E nós vamos focar aqui nas reticências, tá bom? Então, vejamos. O que é que significa cada um desses sinais de pontuação, professor? O senhor pode dizer para nós? Eu posso. Eu vou fazer isso por você, tá bom? Veja só. Interrogação é esse pontinho aí, ó. Você que não sabe, anota. Ponto de interrogação é esse pontinho aí que você está vendo. Tem um pontinho embaixo, um negocinho em cima. Isso é um ponto de interrogação. E o que é que ele sugere dentro do meu texto? Esse sinal de pontuação indica uma pergunta direta. Você entendeu? Quando eu te pergunto, você entendeu? É uma pergunta direta. Beleza? Então, você entendeu? É uma pergunta direta. No final dessa pergunta direta, tem que ter o quê? Um ponto de interrogação. Certo? A exclamação, professor, é o quê? A exclamação é esse sinal que você está vendo, tracinho para cima e um pontinho. Ele indica surpresa, espanto, admiração, ordem, dentre outras coisas, tá bom? Então, ele indica várias, essas 4 aí pode também vir com outros nomes, beleza? O ponto final encerra uma ideia e também é usado em abreviaturas. Encerra uma ideia é a mesma coisa de encerrar ou concluir uma sentença, enfim, beleza? Então, e uma abreviatura é quando tu, em vez de colocar o nome inteiro, a gente quer colocar parte do nome. Em vez de colocar senhor, aí eu coloco SR e ponto. Isso é uma abreviatura, tá bom? E o ponto é usado para isso também. E as reticências? As reticências que nós vamos ver aqui, algumas ocorrências. São esses 3 pontinhos, não são 2 e não são 4, tá bom? São apenas 3. 3 pontinhos, um atrás do outro, indica uma interrupção de pensamento, indica uma hesitação, indica uma sugestão, indica uma continuidade, e a gente vai exemplificar isso nos próximos slides, certo? Está preparado? Anota aí, ó. Você que não sabia o que eram esses pontos, o que eram esses sinais de pontuação, anota, pega o seu lápis, sua caneta, anota aí, ó. Interrogação, pergunta direta, exclamação, surpresa, espanto, admiração, ordem. Ponto final, encerra uma ideia, ou usada em abreviaturas. As reticências, interrupção de pensamento, hesitação, sugestão ou continuidade, tá bom? Então, sem mais delongas, professor, vamos começar os exemplos? Pois vamos. Pensando um pouco, veja, uma tirinha de Calvin. Calvin, gente, ele é estressadão. Não sei se vocês conhecem as tirinhas dele. Super estressado, ele anda gritando, não tem paciência com nada. Olha o que foi que ele fez aqui. Você me ama, pai? Olha o pai dele. É claro que amo, Calvin. Olha ele. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Olha o pai dele. Bem, claro que eu... Mas algo muito, muito. O pai dele se estressa com ele. Calvin, o que você fez? Então é uma tirinha aí do Calvin, né? Ele aprontou alguma coisa, e antes de falar o que ele aprontou, ele chega aí no pai dele falando um papo aí de amor, né? Mas vamos ver esses sinais. Olha algumas perguntas.
Que sinais de pontuação você consegue encontrar nesse texto? 2. Qual o sentido que cada um desses pontos sugere? Então vamos ver aqui, ó. Primeira pergunta, quais os sinais de pontuação você encontra? Vamos contar alguns sinais de pontuação. Veja, você me ama, pai? Aí nós temos o quê? Uma vírgula. Você me ama, pai? Mas vocês já tiveram uma aulinha sobre vírgula. Aqui nós temos um vocativo, né? Um chamamento. É com quem ele está conversando, o pai dele. Você me ama, pai? Então, a vírgula aí foi usada para um chamamento, para um vocativo, certo? Mas depois nós temos um ponto de interrogação. Você me ama, pai? Esse ponto de interrogação é usado por quê? Para sugerir uma pergunta direta, da mesma forma que nós vimos ali na teoria. Tá? A pergunta direta aqui é, Calvin está perguntando para o pai dele, certo? Claro que amo, Calvin. Outra vírgula e um pontinho final, né? Encerrando uma ideia. Esse ponto final aí, ó, encerrando uma ideia, tá bom? Então, claro que amo, Calvin. É o que ele queria falar, tá bom? Então, encerrou uma ideia. Você me amaria mesmo que eu fizesse algo ruim? Outro ponto de interrogação, uma pergunta. Bem, claro que eu... Então, veja que aí nós temos um sinal de umas reticências, né? Essas reticências são usadas para quê? Essa reticência aí está dando uma espécie de uma hesitação, né? O pai dele diz que amava ele, mas o amava, né? Mas agora o pai dele meio que hesita. Meio que estivesse pensando assim, Calvin fez alguma coisa. Alguma coisa ele fez. Então, o pai dele ficou hesitado. O que é hesitar, professor? Hesitar com H, viu, gente? H é S-I-T-A-R. Hesitar. O que é essa hesitação? É quando tu tá aí meio, tá com uma dúvida, tá? Será se ele fez alguma coisa? Diz, bem, é claro que ele está hesitando, ele não sabe se ele tem que falar mesmo, entendeu? Então é meio que um pensamento, uma dúvida aí, tá hesitando, beleza? E aí, Calvin novamente, mas algo muito, essas reticências agora foram usadas para dar a ideia de continuidade, né? Ou de uma interrupção, porque na verdade o pai dele o interrompeu e disse, Calvin, o que você fez? Uma outra pergunta direta, tá bom? Então veja uma tirinha bem curta, mas que nós temos alguns sinais de pontuação. E esses sinais de pontuação exigem, ou sugerem, melhor dizendo, alguns sentidos, os quais nós aqui depreendemos. Beleza, gente? Está dando para compreender aí? Se não estiver, vai anotando suas dúvidas e leve até o seu professor, tá bom? Para que ele sane essa sua curiosidade sobre os sinais de pontuação, certo? Porque agora nós vamos ver uma pergunta valendo, certo? Então, qual o sentido que cada um desses pontos sugere? Nós já vimos, e agora é com você. Veja só. Mais uma, também de Calvin. E aí nós vamos ver especificamente um sinal. Não todos, mas um. Cadê minha jaqueta? Gritando, ele é assim. Ele é assim. Cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto. Debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha. Não está em lugar nenhum. Aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Coisa de Calvin. A roupinha dele lá no lugar onde deveria estar, né? No armário, mas ele procurou em vários lugares meio anormais, digamos assim, né? Debaixo da cama, cima da cadeira, na cozinha. A roupa estava lá no armário onde deveria. Ele não gostou não, né? Bem, temos alguns sinais de pontuação aí, mas nós vamos analisar um específico. Veja só. Na tirinha lida, há algumas ocorrências das reticências. Qual o sentido que elas sugerem? Raiva, dúvida, continuidade ou questionamento? O que é que essas reticências sugerem? Raiva, dúvida, continuidade ou questionamento? Vamos voltar no texto e ver onde que estão postas essas reticências. Então veja só.
No segundo quadrinho, né, a primeira à direita aí, nós temos, já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira. Aí quando ele diz em cima da cadeira, tem umas reticências. E ele já começa a próxima tirinha também com essas reticências, ó. Reticências na escada, na sala, na cozinha e mais reticências. Por que essas reticências foram utilizadas? Raiva, dúvida, continuidade ou questionamento? Gente, quando nós vamos observar, na teoria, naquele slide que eu mostrei para vocês sobre as reticências, elas podem designar várias coisas. Continuidade, hesitação. Aqui, o sentido não é raiva, porque raiva é trazida por outras notações, tá bom? Que nós veremos nas próximas aulas. Não é dúvida, mas em outra situação poderia ser hesitação, que aí é muito parecido com dúvida, tá bom? Mas seria hesitação, como nós vimos na primeira tirinha. Continuidade, letra C, ou D, questionamento. Questionamento, nós vimos que quem traz é o sinal de interrogação, né, que faz uma pergunta direta. Então, só pode ser continuidade. Continuidade por quê, professor? Porque ele está falando assim, ó, em cima da cadeira, parece que ele vai falar mais coisas, né? Na escada, na sala, na cozinha. Esse sinal de reticência aí indica que ele não procurou só nesses lugares aí, mas ele procurou também em outros lugares que ele não colocou aqui no texto. Então, as reticências dá a ideia de continuidade, ou seja, que existem mais coisas, mais lugares onde ele procurou essas roupas, beleza? Então, vamos ver o gabarito, vamos ver se é isso mesmo? Acertamos. É isso mesmo, continuidade. Beleza, pessoal? Bem, hoje, em nossa aula, nós abordamos basicamente sobre a polissemia e sobre alguns sinais de pontuação e seus efeitos de sentido nas tirinhas, nas charts, enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais acerca da polissemia, acerca dos sinais de pontuação. Até mais, muito obrigado e até a próxima aula.